Se você dançar esta valsa, pouparei sua vida, disse o chefe da máfia à empregada diante de 300 dos convidados mais poderosos da América. Risadas cruéis ecoaram pelo grande salão, mas quando ela deu o primeiro passo, o silêncio que se seguiu satisfez as almas daqueles que haviam sido humilhados. A mansão Blackwell, em Manhattan, brilhava como se as próprias estrelas tivessem descido dos céus para repousar sobre cada lustre de cristal bacará. 300 convidados, vestidos com uma elegância que apenas dinheiro antigo e dinheiro de sangue poderiam comprar, erguiam taças de vinho centenário, enquanto suas risadas reverberavam contra os tetos abobadados. Esta era a celebração do 36º aniversário de Cassian Blackwell, o homem a quem chamavam de ceifador da costa leste, o governante de um império criminoso que se estendia por 15 estados. Seu rosto exibia uma cicatriz que ia da têmpora até a maçã do rosto, um lembrete de que até reis sangram. Seus olhos, cinzentos como uma tempestade de inverno, tinham testemunhado mais morte do que a maioria dos soldados, e esta noite estavam fixos nela. No meio de toda aquela escuridão cintilante, havia alguém que não pertencia a este mundo. Amélia Santos movia-se entre os convidados com uma bandeja de prata, servindo canapés com movimentos precisos e silenciosos. Ela aprendera há muito tempo que a melhor maneira de sobreviver nesta casa era tornar-se invisível, nunca encontrar o olhar de ninguém, nunca falar a menos que lhe dirigissem a palavra, nunca existir além de sua função. As cicatrizes em suas costas, escondidas sob seu uniforme gasto, contavam histórias que ela nunca havia compartilhado com ninguém. Ela trabalhava nesta mansão desde os 18 anos, desde que os cobradores de dívidas a venderam para pagar um empréstimo que ela nunca havia feito. Antes disso, houve 3 anos na rede de tráfico, depois que seus pais foram assassinados diante de seus olhos quando ela tinha apenas 7 anos. Sua avó, Helena, a resgatara, ensinara-a a dançar, dera-lhe uma razão para viver. Mas Helena morreu quando Amelia tinha 16 anos, e o mundo não mostrara misericórdia desde então. Sem família, sem dinheiro, sem escolhas. 9 anos ela servira os Blackwells. 9 anos de silêncio e sobrevivência, sem nunca saber que o homem que a possuía era neto do homem que destruíra tudo o que ela amava. Se esta história satisfaz a sua alma, clique no botão de curtir e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se e ative as notificações para nunca perder um capítulo, porque na próxima parte a valsa começa e nada será o mesmo. Naquela noite, houve um instante fatídico que Amélia nunca previu. Ao passar pelo centro do grande salão, seu olhar prendeu-se, por acidente, numa enorme pintura a óleo pendurada atrás de onde Cassian estava. A pintura mostrava uma mulher dançando, cabelos negros ao vento, seus pés como se estivessem deslizando sobre nuvens. O coração de Amélia pareceu parar. Era a mesma pintura que Helena outrora pendurara em sua pequena casa. A pintura que Helena dizia ser o retrato de uma velha amiga que morrera há muito tempo. Amélia não conseguia entender por que estava aqui, dentro da mansão do inimigo. Apenas alguns segundos. Amélia olhou por apenas alguns segundos, depois baixou a cabeça e continuou andando. Mas esses poucos segundos foram suficientes. Victoria Blackwell tinha visto tudo. A irmã de Cassian estava não muito longe, com uma taça de vinho vermelho sangue na mão, os lábios curvando-se num sorriso perverso. Victoria odiava Amélia desde o primeiro dia em que ela pôs os pés nesta mansão. Ela odiava como Amélia suportava cada crueldade em silêncio e nunca chorava. Ela odiava como as cicatrizes nas costas de Amélia, cicatrizes que a própria Victoria havia feito, nunca fizeram a empregada implorar. E mais do que tudo, ela odiava a maneira como Amélia olhava.
Aqueles olhos castanhos escuros, sempre mantendo uma chama que Victoria não conseguia apagar. Não importava o quanto tivesse tentado por 9 anos. Victoria deslizou pela multidão como uma cobra venenosa e aproximou-se de Cassian. Ela inclinou-se e sussurrou no ouvido do irmão com uma voz cheia de deleite. Você sabe o que a nossa pequena empregada acabou de fazer? Ela usou o olhar diretamente para você. Não apenas olhar, ela encarou como se você fosse algo que pertencesse a ela. Cassian estava de péssimo humor. Apenas horas antes, recebera a notícia de que havia um traidor na organização. Alguém que vendera informações a um rival na costa oeste. 12 de seus homens tinham morrido porque essa informação vazara. 12 vidas. E agora uma empregada ousava levantar o rosto e olhar para ele. Qual empregada? Perguntou Cassian com a voz fria como gelo. A garota Santos. Victoria apontou para Amélia, parada perto de uma coluna de mármore, cabeça baixa, tentando desaparecer nas sombras. Ela até disse às outras empregadas que a avó dela costumava dançar melhor do que qualquer pessoa na família Blackwell. Consegue imaginar isso? Uma empregada ousando comparar sua família miserável a nós. Os olhos cinzentos de Cassian desviaram-se, cortando a multidão até pousarem em Amélia. Ela não olhou para cima, mas sentiu aquele olhar, como se alguém tivesse encostado uma lâmina fria na nuca dela. Todo o seu corpo tremia, mas ela não ousou mover-se. Cassian inclinou a cabeça, estudando aquela pequena empregada com uma curiosidade entrelaçada com crueldade. Por 9 anos ela trabalhara nesta casa, e ele nunca a tinha olhado verdadeiramente. Ela não passara de uma sombra, uma ferramenta, um objeto que podia mover-se. Mas esta noite, ele queria entretenimento. Ele queria ver medo nos olhos de alguém. Ele queria lembrar a todos nesta sala que Cassian Blackwell não era alguém com quem se brincava. Muito bem. Cassian pousou o uísque, um sorriso frio florescendo em seus lábios. Traga-a aqui. Tenho um pequeno jogo para os meus convidados. Victoria iluminou-se, como se tivesse acabado de receber o melhor presente de aniversário da sua vida. Ela sinalizou para 2 guardas, e eles avançaram em direção a Amélia. O coração de Amélia martelava enquanto ela os via aproximarem-se. Ela sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Ela podia sentir em cada fibra de carne, em cada osso do seu corpo. Mas ela não correu. Para onde poderia correr quando este mundo inteiro era a sua prisão? 2 guardas agarraram Amélia pelos braços, e a bandeja de prata escorregou de suas mãos e caiu no chão de mármore com um estrondo agudo. Os canapés caíram e rolaram sob os pés dos convidados, mas ninguém olhou para baixo, cada par de olhos fixo na pequena empregada sendo arrastada como uma criminosa. Amélia não lutou. Ela aprendera há muito tempo que resistir só tornava tudo pior. As cicatrizes em suas costas eram a prova dessa lição, mas seu coração estava acelerado fora de controle, e ela sentia como se estivesse sendo levada para uma execução. Quando se aproximaram do palco onde a orquestra tocava, Cassian levantou a mão e sinalizou para a música parar. O silêncio repentino caiu sobre o salão como um cobertor pesado, sufocante e absoluto. 300 convidados viraram as cabeças, curiosos e ansiosos, como abutres sentindo o cheiro de sangue. Senhoras e senhores, a voz de Cassian soou, baixa e fria, cortando o ar como uma lâmina. Peço desculpas por interromper a festa, mas tenho um pequeno entretenimento para vocês esta noite. Algumas risadinhas surgiram aqui e ali. Eles sabiam que quando Cassian Blackwell falava de entretenimento, geralmente significava que alguém estava prestes a suportar algo horrível, e eles mal podiam esperar para assistir. Amélia foi empurrada para os degraus que levavam ao palco. Ela quase caiu, mas forçou-se a firmar os pés. Ela não deixaria que vissem fraqueza. Ela não lhes daria essa satisfação.
Cassian parou na frente dela, quase uma cabeça mais alto, sua sombra engolindo-a como a própria escuridão da morte. Esta é Amélia Santos, anunciou ele, com a voz gotejando desprezo. Uma empregada na casa Blackwell há 9 anos. Ela limpa nossos quartos, lava nossas roupas, serve nossa comida. Cada palavra atingia como uma faca, talhando o pouco de dignidade que restava a Amélia. No entanto, ela permaneceu imóvel, olhos baixos para o chão, não deixando nada transparecer em seu rosto. Cassian inclinou a cabeça, estudando-a com um tipo cruel de curiosidade. Minha irmã acabou de me contar algo muito interessante, continuou ele. Esta pequena empregada afirma que sua avó foi uma dançarina, e ela até ousou dizer que a mulher dançava melhor do que qualquer pessoa na família Blackwell. Risadas irromperam pelo salão. Amélia sentiu o calor subir às suas bochechas, mas apertou os lábios e não disse nada. Ela não tinha dito aquelas palavras. Ela tinha apenas falado com Maria, a única empregada que fora gentil com ela, sobre Helena. Mas Victoria tinha ouvido e distorcido tudo. Vocês ouviram isso? Cassian virou-se para a multidão, sua voz crescendo com indignação teatral. Uma empregada ousando comparar sua família miserável à linhagem Blackwell. Meu avô dançou com rainhas europeias. Meu pai foi um dos melhores dançarinos de valsa de sua geração. E ela, ele apontou para Amélia, ousa pensar que sua avó, uma cozinheira, poderia estar ao lado deles. A risada de Victoria soou lá de baixo, seu rosto brilhando com malícia. Os outros convidados riram também, o som ecoando como corvos chamando sobre carniça. Amélia sentiu as lágrimas subirem, quentes e urgentes, mas engoliu-as. Ela não choraria. Ela nunca choraria na frente deles. Então, disse Cassian, e sua voz tornou-se subitamente doce de uma maneira que fazia a pele arrepiar. Tenho uma pequena proposta, um jogo, se quiserem chamar assim. Ele sacou uma pistola preta elegante de dentro do colete. As luzes de cristal refletiram no metal, brilhando como estrelas mortas. O salão inteiro ficou em silêncio. Cassian colocou a arma numa pequena mesa ao lado do palco, gentilmente, como se estivesse pousando uma flor. Se você conseguir dançar esta valsa, disse ele, com os olhos fixos nos de Amélia, se conseguir dançar como uma verdadeira dançarina, pouparei sua vida. Amelia levantou a cabeça, pela primeira vez, olhando diretamente nos olhos dele. E se eu não conseguir? Perguntou ela, com a voz trêmula, mas nunca fraca. Cassian sorriu. O sorriso de um predador que finalmente encurralou sua presa. Se você falhar, se tropeçar, se provar que não passa de uma empregada que só sabe esfregar o chão. Ele pegou a pistola novamente e girou-a lentamente na mão. Eu mesmo acabarei com a sua vida insignificante, aqui mesmo neste palco. Um sussurro horrorizado espalhou-se pelo salão. Mas ninguém falou para impedir. Ninguém ousou. Esta era a lei de Cassian Blackwell. Este era o mundo dele. E no mundo dele, uma vida humana era mais barata do que uma taça de vinho. Silêncio. Amélia estava no meio do palco, sentindo os olhos de 300 pessoas perfurarem-na como 300 agulhas. A arma jazia na mesa, preta, brilhante e letal. Esperando. Ela podia ouvir o próprio batimento cardíaco, uma batida após a outra, como um tambor da morte. Este era o momento em que ela deveria ter caído de joelhos e implorado. Este era o momento em que ela deveria ter soluçado e suplicado como tantos outros tinham feito diante de Cassian Blackwell. Mas em vez disso, naquele instante que pareceu interminável, a mente de Amélia vagou para outro lugar. Ela lembrou-se do quarto minúsculo na favela, onde Helena lhe ensinara os primeiros passos de dança. Ela lembrou-se das mãos de Helena, finas mas quentes, segurando as suas mãos e guiando-a, enquanto ela girava em círculos num velho chão de madeira que rangia e gemia. Ela lembrou-se da voz de Helena, baixa e cheia de amor.
A dança não vive nos seus pés, minha menina. Ela vive na sua alma. E a sua alma, a alma da linhagem Valdez, é mais forte do que qualquer tempestade, mais brilhante do que qualquer estrela. Nunca deixe ninguém apagar essa chama. A chama. Amélia sentiu-a inflamar dentro do peito. Pequena, mas teimosa. O tipo de fogo que 9 anos de escravidão não conseguiram apagar. O tipo de fogo que as cicatrizes nas costas dela não conseguiram queimar. Helena tinha a tirado do inferno. Helena tinha lhe ensinado que não importava o quão cruel a vida se tornasse, ela ainda tinha o direito de manter a cabeça erguida. E agora, diante da morte, Amélia subitamente entendeu algo. Se ela morresse esta noite, queria morrer como uma mulher livre, não como uma escrava de joelhos. Ela queria morrer com o queixo erguido, com a chama ainda ardendo, com a dança de Helena correndo em suas veias. Amélia respirou fundo. Então, ela fez o que ninguém naquela sala esperava. Ela levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Cassian Blackwell. Não com um olhar suplicante, não com medo, mas com o olhar de alguém que aceitara o destino e ainda assim se recusava a curvar-se. Os olhos cinzentos de Cassian arregalaram-se ligeiramente. Num único batimento cardíaco, ele viu algo nos olhos castanhos escuros de sua empregada. Algo que ele não conseguia nomear. Não era um desafio vazio. Era mais profundo, mais forte, como se um oceano inteiro estivesse escondido atrás daqueles olhos. Eu aceito. A voz de Amélia ecoou, suave, mas firme, cortando o silêncio como uma lâmina. Um sussurro atordoado ondulou pelo salão. A boca de Victoria caiu aberta. Até os guardas trocaram olhares surpresos. Ninguém pensou que ela aceitaria. Eles pensaram que ela cairia de joelhos, soluçaria, imploraria, e Cassian concederia a ela uma morte rápida como uma espécie de misericórdia. Mas Amélia não tinha terminado. Eu aceito, repetiu ela, mais claro agora, mas tenho uma condição. Uma condição? Cassian levantou uma sobrancelha, um lampejo de diversão tocando seu rosto frio. Quem você pensa que é para impor condições a mim? Amélia não recuou. Se eu conseguir dançar esta valsa, se eu conseguir provar que o sangue nas minhas veias não é tão comum quanto você pensa, você não vai apenas poupar minha vida. Ela fez uma pausa e respirou fundo novamente. Você vai me libertar. Completamente livre. Victoria soltou uma gargalhada. Ela é louca. Essa empregada é louca. Mas Cassian não riu. Ele observou Amélia, com a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse olhando para uma criatura estranha que nunca tinha visto antes. 9 anos ela vivera nesta casa, e esta era a primeira vez que ele a via verdadeiramente. Muito bem, disse Cassian, lento e medido. Se você me surpreender, será livre. Ele aproximou-se, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de uísque e tabaco caro em seu hálito. Estou avisando, sussurrou ele, baixo o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. Não sou facilmente surpreendido. Amélia não recuou. Ela sustentou o olhar cor de tempestade dele e respondeu, sua voz não mais que um sopro. Você será... Cassian recuou e sinalizou para a orquestra. O maestro Julian Crane, que estivera sentado em silêncio ao piano de cauda a noite toda, subitamente levantou a cabeça. Seus olhos envelhecidos pousaram no rosto de Amélia, e algo como um estranho clarão cruzou seu olhar, como se ele tivesse acabado de ver o fantasma do passado. Mas ninguém notou sua reação. Todos os olhos estavam fixos na empregada parada no centro do palco. Amélia abaixou-se e lentamente tirou os velhos sapatos pretos que usara por 9 anos. Estavam gastos e desfiados, as solas finas pelo atrito, carregando os vestígios de milhares de passos silenciosos por corredores frios. Ela colocou-os de lado, gentilmente, como se estivesse depondo o peso de uma vida inteira de humilhação. Então ela endireitou-se,
descalça no chão de mármore gelado. Algumas risadinhas subiram lá de baixo. Olhem para ela! Ela vai dançar descalça, disse Victoria Sartori em voz alta, sua voz gotejando ridículo. Empregada típica. Ela nem pode pagar sapatos. Mas Amélia não a ouviu. Ela fechara a porta de sua mente, selando-se para longe da crueldade ao seu redor. Naquele instante, ela não estava mais na mansão Blackwell. Ela estava no pequeno quarto de Helena, com a luz do sol do final da tarde entrando pela janela e o leve cheiro de jasmim na brisa. Ela podia ouvir a voz de Helena, suave e quente. Sinta o chão sob seus pés, Helena. Deixe-o tornar-se parte de você. Não dance sobre o chão, dance com ele. Amélia fechou os olhos. Ela sentiu o mármore sob as solas dos pés, frio, mas firme. Ela sentiu o ar ao seu redor, pesado de expectativa e malícia. Ela sentiu o próprio batimento cardíaco, acalmando-se lentamente, constante como um tambor distante. O maestro Julian colocou os dedos trêmulos nas teclas. Ele pretendia tocar uma valsa simples, algo que uma empregada nunca conseguiria acompanhar. Mas quando olhou para Amélia, quando viu a maneira como ela estava parada, a maneira como respirava, a maneira como inclinava a cabeça, como se estivesse ouvindo uma melodia que ninguém mais podia ouvir, uma memória surgiu sem aviso. Ele lembrou-se de outra mulher, muitos anos atrás, que ficara da mesma maneira, respirara da mesma maneira, carregara aquele mesmo olhar. Helena Valdez. O velho coração do maestro Julian apertou-se. Não podia ser. Não podia ser coincidência. No entanto, suas mãos moveram-se por conta própria e, em vez da valsa simples, ele começou a tocar uma melodia diferente, uma que não tocava há 30 anos. A melodia que seu filho, Rafael, compusera para a mulher que amava. As primeiras notas subiram claras e dolorosas, como o choro de almas perdidas. Amélia abriu os olhos. Ela conhecia esta melodia. Helena cantara-a para ela todas as noites antes de dormir. Helena dizia que era a canção que um homem escrevera para ela, o homem que ela amava, mas com quem nunca poderia ficar. Agora aquela melodia soava dentro da mansão do inimigo, como se o próprio destino estivesse abrindo uma porta que Amélia não sabia que existia. Ela começou a mover-se. O primeiro passo foi leve como um sopro, como se ela estivesse testando se o chão poderia suportar o peso de sua alma. O segundo passo foi mais seguro, um pequeno giro, seus braços levantando-se como se estivesse segurando um parceiro invisível. O terceiro passo, e Amélia não era mais Amélia. Ela era Helena. Ela era Rosa. Ela era todas as mulheres da linhagem Valdez. Mulheres que amaram e perderam, e choraram e se ergueram novamente. Ela era uma chama que nunca morreria. A melodia cresceu, e Amélia cresceu com ela. Seus pés descalços deslizavam pelo mármore como se estivessem planando sobre nuvens. Seu cabelo preto soltou-se, voando a cada giro. O uniforme gasto de empregada de repente não importava, porque todos podiam ver que a pessoa dançando naquele palco não era uma empregada. Era uma rainha, era fogo, era uma tempestade. A valsa jorrava de Amélia como água de uma nascente, natural e impossível de parar. Cada passo contava uma história, cada giro carregava uma memória, cada inclinação de cabeça continha uma vida inteira de tristeza. Ela não estava dançando para provar nada a Cassian Blackwell ou aos 300 convidados que a encaravam de boca aberta. Ela estava dançando para Helena, para sua mãe Rosa, para seu pai Miguel, para todos que a amaram e foram roubados de seus braços. A melodia mudou para o seu clímax e Amélia girou como um redemoinho. A saia de seu uniforme gasto de empregada abriu-se ao redor dela, não mais um símbolo de submissão, mas tornando-se asas. Naquele momento, sob as luzes de cristal cintilantes, ela não era a empregada sendo humilhada.
Ela era um anjo caído emergindo do inferno. E então, no meio daquele giro, Amélia sentiu algo estranho. Ela não estava mais dançando sozinha. Uma mão invisível parecia fechar-se ao redor da sua, guiando-a, firmando-a, levantando-a. Um calor familiar envolveu-a, o cheiro de jasmim e pão recém-assado, o cheiro da pequena casa onde ela fora feliz um dia. Helena. Amélia não sabia se era uma alucinação ou um milagre, mas podia sentir Helena ali, bem ao lado dela, dançando com ela como nos velhos tempos. Ela ouviu a voz de Helena sussurrar em seu ouvido, gentil e orgulhosa. Lindo, minha menina. Deixe sua alma guiar. Não pense, não tenha medo, apenas sinta. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Amélia, mas ela não parou. Aquelas lágrimas fluíram para a dança, tornando-se parte da história que ela estava contando. Ela dançou através da dor de perder os pais aos 7 anos, através de 3 anos de inferno nas mãos de traficantes, através da morte de Helena, através de 9 anos de escravidão dentro desta mesma casa. Cada passo era uma cicatriz. Cada giro era outra queda e outra ascensão. Cada braço levantado era um alcance em direção à luz na escuridão sem fim. O maestro Julian Crane tocava como se estivesse enfeitiçado. Seus velhos dedos voavam sobre as teclas, como se alguma força sobrenatural os estivesse guiando. Lágrimas corriam pelo seu rosto enrugado, mas ele não as enxugava. Ele sabia agora. Aquela silhueta, aquela maneira de se mover, aquela inclinação da cabeça, isso não podia ser coincidência. Esta garota tinha que estar ligada a Helena Valdez, a mulher que seu filho amara até o último suspiro. A valsa deslizou para sua passagem mais dolorosa, onde a melodia soava como o choro de corações partidos. Amélia diminuiu o ritmo, seus movimentos tornando-se mais suaves, como se estivesse recolhendo sua dor em seus braços em vez de fugir dela. Ela arqueou-se para trás, rosto levantado em direção ao teto, olhos bem fechados, como se estivesse se entregando a algum poder invisível. Nessa postura, o tecido em suas costas escorregou, revelando as cicatrizes em sua pele. Cicatrizes sobrepostas a cicatrizes, velhas e novas, as marcas de chicotes, as marcas de punição por erros que ela nunca cometera. 300 convidados viram aquelas cicatrizes e, pela primeira vez naquela noite, alguns deles sentiram algo além de prazer. Sentiram vergonha. Sentiram horror. Entenderam que esta garota não era apenas uma empregada. Ela era uma sobrevivente. Ela era uma guerreira. Amélia girou uma última vez, feroz e poderosa como uma tempestade antes de se desfazer. A melodia subiu ao seu pico, as notas subindo alto como o grito de uma alma finalmente libertada. E então, abruptamente, tudo parou. Amélia ficou no centro do palco, o peito subindo e descendo, suor cintilando em sua pele como diamantes. Seus olhos castanhos escuros abriram-se, e naqueles olhos não restava dor, apenas paz. A calma silenciosa de alguém que finalmente depusera um fardo carregado por uma vida inteira. Ela tinha terminado de dançar. Ela tinha terminado de contar sua história. E o que quer que acontecesse a seguir, quer Cassian Blackwell mantivesse sua promessa ou não, Amélia sabia que tinha vencido, não por derrotá-lo, mas por derrotar o medo que a aprisionara por tantos anos. Naquele silêncio absoluto, antes que alguém pudesse reagir, Amélia sussurrou uma frase que apenas ela e o espírito de Helena podiam ouvir. Eu consegui, vovó. Eu não deixei que apagassem a chama. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. O silêncio estendeu-se como se o próprio tempo tivesse parado de se mover. 300 pessoas ficaram congeladas, ninguém ousando respirar muito alto. Ninguém ousando se mexer, como se todos tivessem acabado de testemunhar um milagre e tivessem medo de que qualquer som pudesse estilhaçar o sonho. Então, em algum lugar na multidão,
uma taça escorregou e caiu. O estalo do cristal estilhaçado contra o mármore soou como um sino, acordando todo o salão de seu transe, e as reações começaram. Victoria Blackwell foi a primeira a sair de sua paralisia. Seu rosto, geralmente brilhante de malícia e prazer, ficara pálido como um cadáver. Seus lábios vermelhos vivos pressionaram-se tão fortemente que quase desapareceram, e os dedos, agarrando sua taça de vinho, apertaram-se até os nós dos dedos ficarem brancos. "Não pode ser", sussurrou ela, com a voz trêmula de raiva. "Uma empregada não pode dançar assim. Isso é trapaça. Alguém deve tê-la ensinado. Alguém deve ter." Mas ninguém ouviu Victoria, porque todos estavam olhando para Amélia, e todos sabiam que o que tinham acabado de testemunhar não era o resultado de algumas aulas de dança. Era um dom, era sangue, era algo que não podia ser ensinado ou aprendido, apenas algo que se nascia carregando. Em outro canto do grande salão, Margaret Blackwell estava chorando. Ela tentara conter-se, mordera o lábio até sangrar. No entanto, as lágrimas ainda escorriam, incontroláveis. Ninguém a notou. Todos estavam demasiado focados no palco, mas se alguém tivesse olhado de perto, tê-la-ia visto tremer da cabeça aos pés. Margaret conhecia aquela dança. Ela a vira há mais de 30 anos, quando ainda era uma jovem recém-chegada à família Blackwell. Quem a dançara fora Helena Valdez, a mulher que a cidade inteira chamava outrora de cisne da pista de dança. A mulher que Edward Blackwell, seu sogro, ordenara destruir por um crime que Margaret nunca acreditara ser real. Margaret olhou para Amélia, para a maneira como ela estava parada, a maneira como respirava, a maneira como inclinava a cabeça, e ela entendeu. Esta garota não apenas dançava como Helena, esta garota era sangue de Helena. E se isso fosse verdade, então tudo o que a família Blackwell fizera a ela, cada ano em que a transformaram numa escrava, tornar-se-ia um crime imperdoável. Mas a reação mais forte não veio de Victoria ou Margaret. Veio do maestro Julian Crane. O velho ainda estava sentado ao piano de cauda, as mãos imóveis sobre as teclas, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Ele soubera desde o momento em que ela começara a dançar. Mas agora, com a valsa terminada, a confirmação atingiu-o como um soco. Esta garota era neta de Helena, a neta da mulher que seu filho amara até o último suspiro, a neta da mulher que a família Blackwell destruíra. E isso significava que esta garota também carregava laços de sangue com Rafael, seu filho. Julian sentiu como se seu velho coração pudesse explodir. Por anos ele procurara, anos ele tentara encontrar qualquer pista sobre o neto que seu filho pudesse ter deixado neste mundo. E agora, a garota estava parada bem na frente dele, viva, sobrevivendo a inferno após inferno, transformada em escrava pela própria família do inimigo. Ele tinha que falar com ela. Ele tinha que lhe contar a verdade. Mas não agora. Não na frente de 300 olhos atentos. Na multidão, aplausos começaram a surgir. Uma pessoa a princípio, depois 2, depois 10, depois o salão inteiro. Os convidados não estavam aplaudindo porque queriam elogiar uma empregada, mas porque não conseguiam evitar. Seus corpos reagiram antes que suas mentes pudessem impedi-los. Eles tinham acabado de testemunhar algo extraordinário, e não importava o quanto quisessem negar, não conseguiam desviar o olhar. Amélia ficou na tempestade de aplausos, mas não a ouviu. Ela olhou apenas para Cassian Blackwell, o homem ainda parado imóvel ao lado da arma, seus olhos cinzentos de tempestade fixos nela, com uma expressão que ela não conseguia ler. E no momento em que seus olhares se encontraram, ambos souberam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Os aplausos desapareceram lentamente, dando lugar mais uma vez a um silêncio tenso e expectante. Cada olhar mudou agora de Amélia para Cassian, aguardando o veredito do Rei Sombrio. A arma ainda estava na mesa, brilhante e fria, mas Cassian não olhou para ela.
Ele olhou apenas para Amélia, seus olhos cinzentos nunca a deixando nem por um segundo. Então ele fez o que ninguém na sala esperava. Cassian Blackwell, o ceifador da costa leste, o homem que nunca baixara a cabeça para ninguém, inclinou-se para a frente numa reverência lenta e leve. Não era a reverência de alguém inferior a outro, mas a reverência de um cavalheiro diante de uma dama, um reconhecimento silencioso de que ela havia vencido. Um sussurro atordoado ondulou pelo salão como ondas do oceano. Victoria quase deixou cair a taça pela segunda vez naquela noite. Margaret levantou a mão para cobrir a boca, sem saber se chorava ou ria. Até os guardas mais frios trocaram olhares incrédulos. Ninguém nunca vira Cassian curvar-se a uma mulher, nem uma vez. Amélia permaneceu imóvel, o peito ainda subindo e descendo da dança, mas seu olhar não vacilou. Ela esperou. Ela esperou que ele falasse. Ela esperou que ele mantivesse sua promessa. Ela esperou pela liberdade que pagara com sua alma. Cassian endireitou-se e, quando falou, sua voz não estava tão fria quanto antes. Havia algo mais nela, algo que nem ele entendia completamente. Você me surpreendeu, disse ele, alto o suficiente para o salão inteiro ouvir. Não apenas surpreendeu, você me atordoou. Vivi 36 anos neste mundo. Vi muito, suportei muito, mas nunca testemunhei nada como o que você acabou de fazer. O coração de Amélia começou a acelerar novamente. Este era o momento em que ele a deixaria ir. Este era o momento em que ela seria livre. Este era o momento em que 9 anos de escravidão terminariam. Então, continuou Cassian, aproximando-se, perto o suficiente para ela ver cada linha em seu rosto, perto o suficiente para ela sentir a respiração dele contra a pele. Manterei minha promessa. Você não morrerá esta noite. Amélia soltou um suspiro trêmulo, mas o alívio durou apenas um batimento cardíaco, porque Cassian não tinha terminado. Mas não posso deixar você partir. O mundo sob os pés de Amelia pareceu desabar. Ela olhou para ele, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Você prometeu. A voz dela tremia, mas o aço permaneceu nela. Você disse que se eu o surpreendesse, você me libertaria. Eu disse se você me surpreendesse, respondeu Cassian, um sorriso estranho aparecendo em sua boca. Nem cruel e nem gentil também. O sorriso de alguém que acabara de descobrir algo precioso demais para deixar ir. Mas você não me surpreendeu, Amélia. Você me assombrou. Amélia deu um passo para trás, mas Cassian seguiu-a. E o que assombra Cassian Blackwell, disse ele, sua voz caindo num sussurro destinado apenas aos dois. Nunca tem permissão para partir. Nunca. Eu não sou sua propriedade, disse Amélia. Sua voz como fogo, mesmo enquanto seu coração afundava no gelo. Sou uma pessoa. Tenho o direito de ser livre. Um direito? Cassian inclinou a cabeça, seu olhar cinzento deslizando pelo rosto dela, como se tentasse memorizar cada detalhe. Você sabe onde está? Este é o meu mundo. Este é o meu reino. Neste reino, o único direito que existe é o meu. Ele virou-se para a multidão, sua voz soando com autoridade. A partir desta noite, Amélia Santos não é mais uma empregada da casa Blackwell. Ela será tratada como uma convidada especial. Ela terá seu próprio quarto. Ela terá servos atendendo-a. Mas ela não tem permissão para deixar esta mansão. Essa é a minha ordem. Victoria abriu a boca para protestar, mas o olhar frio de Cassian cortou-a. Margaret fechou os olhos, como se não pudesse suportar mais. Amélia ficou no palco, sentindo como se tivesse acabado de escapar de uma jaula apenas para entrar em outra. Uma jaula de ouro em vez de ferro, mas ainda assim uma jaula. Ela olhou para Cassian e, pela primeira vez, viu algo nos olhos dele além da crueldade. Ela viu solidão. Ela viu desejo. Ela viu uma criança abandonada escondendo-se atrás da máscara de um rei. Isso não mudava a verdade de que ele acabara de traí-la. E Amélia jurou a si mesma que,
Não importava quanto tempo levasse, ela encontraria uma saída deste lugar. Ela não deixaria nenhuma jaula, de ouro ou ferro, aprisionar sua alma para sempre. Logo após o fim da festa, duas empregadas conduziram Amélia por corredores onde ela nunca tivera permissão para pisar em todos os 9 anos. A ala leste da mansão, reservada para a família Blackwell e apenas para os convidados mais importantes. Cada um de seus passos ecoava no mármore e ela sentia como se estivesse entrando em outro mundo. Um mundo tão luxuoso que roubava o fôlego dos pulmões, mas tão frio que atingia diretamente os ossos. Pararam em frente a uma enorme porta de carvalho, intrincadamente entalhada. Uma das empregadas abriu-a e baixou a cabeça. "Este é o seu quarto a partir de agora", disse ela, com a voz vazia de sentimento. "O Sr. Blackwell ordenou que tudo o que você precisa seja preparado." Amélia entrou e ficou imóvel. O quarto era maior do que a pequena casa onde ela e Helena viveram um dia. Uma cama de dossel coberta de veludo vermelho profundo, lençóis de seda branca pura. Um guarda-roupa de pau rosa ocupava uma parede inteira, e dentro pendiam vestidos que Amelia sabia valerem mais do que tudo o que ela já possuíra na vida. Uma penteadeira com espelho de moldura dourada, frascos de perfume de cristal brilhando, uma janela larga com vista para o jardim de rosas, o luar entrando e colocando um véu prateado suave sobre tudo. Mas Amélia não viu beleza. Ela viu uma jaula. Ela foi até a janela e tentou abri-la. Trancada. Ela atravessou até as portas da varanda. Trancadas. Ela virou-se para a porta principal que acabara de fechar atrás dela e ouviu uma chave girando na fechadura. Trancada. Lindo, não é? A voz de Victoria veio de algum lugar nas sombras. Amélia girou e viu-a sentada numa poltrona no canto. Pernas cruzadas, uma taça de vinho tinto na mão. Ela estivera lá o tempo todo, esperando como uma cobra em sua toca. "Meu irmão deu-lhe o melhor quarto da ala leste", disse Victoria, enquanto se levantava e se aproximava com a graça de um predador. "Você sabe a quem pertencia este quarto antes de você? Este era o quarto da minha mãe quando ela veio para cá como noiva." Amélia não disse nada. Ela apenas ficou parada e olhou diretamente nos olhos de Victoria. Ela aprendera há muito tempo que o silêncio era a melhor arma contra alguém como ela. Victoria cerrou o maxilar, claramente irritada por não estar recebendo a reação que queria. "Você acha que venceu?" sibilou ela, seu rosto bonito retorcendo-se de fúria. "Você acha que só porque sabe dançar alguns passos baratos, pode subir sobre a cabeça e o pescoço desta família?" Victoria aproximou-se, perto o suficiente para Amélia sentir o cheiro do vinho em seu hálito. "Não sei que truque você usou para encantar meu irmão, mas juro para você, vou descobrir." E quando eu descobrir, ela sorriu, um sorriso frio como gelo. "Você vai desejar ter morrido naquele palco esta noite." Victoria virou os calcanhares e saiu, seus saltos altos batendo no chão como uma contagem regressiva para o fim do mundo. A porta bateu, e Amélia estava sozinha novamente. Ela ficou no quarto luxuoso, olhando para coisas caras que não queria. Vestidos de seda, perfume francês, uma cama macia. Nada disso significava nada quando a porta estava trancada por fora. Ela caminhou até o guarda-roupa, abriu-o e olhou para os vestidos pendurados dentro. Vermelho, preto, branco, azul. Cada um deles feito sob medida perfeitamente, como se alguém já soubesse as medidas dela. Isso a fez tremer. Há quanto tempo Cassian planejava isso? Ou ele simplesmente tinha o poder de tornar qualquer coisa real num único fôlego? Amélia fechou o guarda-roupa e foi até a janela. Ela olhou para o jardim de rosas sob o luar e, pela primeira vez desde que a dança terminara, permitiu-se chorar. Lágrimas escorreram por suas bochechas, caíram no parapeito da janela
e desapareceram no escuro. Ela dançara como nunca dançara antes. Ela colocara toda a sua alma naquele palco. Ela vencera, mas sua vitória apenas trocara uma jaula de ferro por uma de ouro. Ela ainda era uma prisioneira, ainda posse de Cassian Blackwell, ainda sem o direito de decidir a própria vida. Vovó, sussurrou na escuridão. O que devo fazer agora? Mas Helena não respondeu. Havia apenas o som do vento passando pela fresta da janela, frio e solitário. Amélia enxugou as lágrimas e levantou a cabeça. Ela não sabia o que fazer, mas sabia de uma coisa. Ela não desistiria. Ela sobrevivera ao inferno do tráfico. Ela sobrevivera a 9 anos de escravidão. Ela sobreviveria a isso também. E um dia, ela seria livre. Não importava quanto tempo levasse, não importava quanto custasse, ela seria livre. Na primeira noite, Amélia não dormiu. Ela sentou-se à janela, olhando para a escuridão e esperando o amanhecer. Na segunda noite, ela também não dormiu, mas desta vez não foi o medo ou a preocupação que a manteve acordada. Foi porque ele veio. Cassian apareceu à meia-noite, quando toda a mansão mergulhara no silêncio. Nenhuma batida na porta, nenhum aviso, apenas o som de uma chave girando. E então, sua figura alta preencheu a porta, o luar colocando uma faixa prateada sobre a cicatriz em seu rosto. Amélia levantou-se da cadeira perto da janela, o instinto de sobrevivência forçando-a a recuar, mas Cassian não se aproximou. Ele apenas ficou lá, encostado no batente, olhos cinzentos fixos nela no escuro. Dance, disse ele, e não foi tanto uma ordem quanto quase um apelo. Amélia olhou para ele como se ele tivesse perdido a cabeça. Ele a trancara neste quarto, transformara-a numa prisioneira, e agora queria que ela dançasse para ele como algum macaco de circo. Não, respondeu ela, com a voz dura como aço. Cassian não ficou com raiva. Ele apenas inclinou a cabeça, como se a resposta dela fosse exatamente o que ele esperava. Então fale comigo, disse ele. Sobre o quê? Amelia retrucou, sem se preocupar em esconder o desafio em seu tom. Sobre sua avó. Sobre aquela que lhe ensinou a dançar assim. Amélia ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela falou, sua voz plana e fria. Por que eu deveria lhe contar qualquer coisa? Porque eu quero saber, respondeu Cassian, simplesmente como se isso fosse razão suficiente. E porque esta noite não estou com vontade de matar ninguém, preciso de algo para me manter entretido. Ele disse isso como uma piada, mas Amélia sabia que não era inteiramente uma piada. Este era Cassian Blackwell, um homem que podia matar alguém no café da manhã e ainda comer com apetite. Mas naquela noite, ele não matou ninguém. Ele também não forçou Amélia a dançar. Ele apenas sentou-se na cadeira em frente a ela e esperou. E de alguma forma, talvez porque sua solidão estivesse presa dentro dela por muito tempo, talvez porque ela precisasse falar as coisas que enterrara por anos, Amelia começou a contar-lhe. Ela contou-lhe sobre Helena, sobre a pequena casa na favela, sobre as tardes aprendendo a dançar num velho chão de madeira que rangia sob seus pés, sobre o cheiro de jasmim e pão torrado, sobre como Helena a chamava de pequena chama e dizia que um dia ela queimaria o mundo inteiro. Cassian ouviu em silêncio, e quando Amélia parou, ele fez uma pergunta que a apanhou desprevenida. Sua avó alguma vez mencionou um homem chamado Rafael? Amélia congelou. Rafael. Aquele nome. Helena mencionara-o uma vez, apenas uma vez, num delírio febril antes de morrer. Ela dissera o nome de Rafael e chorara, lágrimas de alguém que perdera a coisa mais preciosa do mundo. Amélia nunca soubera quem era Rafael. Como você sabe esse nome? Perguntou ela, com a voz trêmula. Cassian não respondeu imediatamente. Ele olhou pela janela, olhos cinzentos como se estivessem olhando para um passado distante. Meu pai costumava mencionar o nome Rafael.
disse ele, sua voz caindo mais baixo. Ele dizia que Rafael era um pianista, filho do maestro Julian Crane. Ele dizia que Rafael morreu jovem e que sua morte teve algo a ver com meu avô. Mas toda vez que eu pedia mais, meu pai ficava quieto. Um arrepio percorreu a espinha de Amélia. Algo estava errado aqui. Havia um fio invisível ligando-a à família Blackwell. Um fio que ela ainda não conseguia ver, mas podia sentir em seus ossos. Seu pai, disse ela lentamente. Que tipo de homem ele era? Victor Blackwell. Cassian exalou. E pela primeira vez, Amélia viu exaustão real em seu rosto. Ele foi a única pessoa que me amou. Ele me ensinou que a verdadeira força não vive em matar. Ela vive em proteger as pessoas que você ama. E ele morreu quando eu tinha 15 anos. 15. Amélia fez as contas na cabeça. Cassian tinha 36, o que significava que o pai dele morrera há 21 anos. No mesmo ano em que Helena apareceu subitamente e a resgatou dos traficantes. No mesmo ano em que a vida dela mudou completamente. Seria apenas coincidência? Ou algo maior estava escondido por baixo de tudo isso? Cassian levantou-se, preparando-se para sair. Mas antes de sair, ele parou e falou sem se virar. Voltarei amanhã à noite, e nas noites seguintes, até entender por que você me assombra assim. A porta fechou. A fechadura clicou. Amélia ficou sozinha na escuridão, sua mente girando com peças incompletas. Helena, Rafael, Victor Blackwell, morte, coincidência. Ela sentia como se estivesse diante de uma enorme cortina e atrás dela havia uma verdade que poderia mudar tudo, mas ela não sabia como puxar essa cortina. Ela não sabia se tinha coragem para enfrentar o que estava escondido atrás dela. E ela não sabia que o maestro Julian Crane, neste exato momento, estava sentado em seu quarto dentro da mansão Blackwell, escrevendo uma carta que mudaria a vida dela para sempre. 3 dias depois da noite em que Cassian mencionou o nome Rafael, Amélia recebeu uma visita inesperada. A porta abriu-se. Em vez de Cassian ou Victoria, o maestro Julian Crane entrou. Ele parecia ainda mais abatido do que na noite da festa, seus olhos fundos como se não dormisse há dias. Em suas mãos estava uma pequena caixa de madeira, velha e polida pelo tempo. Posso falar com você? Disse ele com a voz trêmula. Há coisas que você precisa saber, coisas sobre as quais me calei por tempo demais. Amélia olhou para ele, surpresa e cautelosa. Ela não conseguia entender por que um maestro mundialmente famoso quereria falar em particular com ela. Uma ex-empregada mantida em cativeiro, mas havia algo nos olhos dele. Uma dor profunda entrelaçada com uma esperança frágil que a fez assentir. Julian sentou-se na cadeira em frente a ela e colocou a caixa de madeira na mesa entre eles. Suas mãos tremiam enquanto ele levantava a tampa. Dentro havia fotografias amareladas pelo tempo, velhas cartas quebradiças e um colar de prata com um pingente em forma de coração. No momento em que Amelia viu o colar, foi como se um raio a atingisse. Ela levou a mão ao peito, onde o colar de Helena ainda repousava sob o tecido do vestido. O colar na caixa era idêntico ao dela, exceto que um segurava um coração inteiro e o outro era apenas metade. Você tem o outro colar, não tem? Perguntou Julian com a voz embargada de emoção. A outra metade deste coração. Amélia não respondeu com palavras. Ela lentamente tirou o colar debaixo da roupa e colocou-o na palma da mão. O meio coração de prata brilhou na luz da manhã, como se estivesse esperando por este momento há anos. Julian olhou para ele e começou a chorar. Não soluços altos, mas as lágrimas silenciosas de um homem que carregara o luto por tempo demais. Meu filho, disse ele, sua voz como um sussurro, vindo de um túmulo distante. Rafael deu este colar a Helena no dia em que se casaram em segredo. Cada um deles guardou metade do coração,
prometendo que se reuniriam quando fosse a hora certa. Mas essa hora nunca chegou. Amelia sentiu o mundo ao seu redor inclinar e girar. Helena e Rafael, casados. Mas Helena tinha uma filha, a mãe dela, Rosa. E Rosa deveria ser a esposa de Miguel Santos, o pai dela. Então qual era a verdade? Helena e Rafael amaram-se desde muito jovens, continuou Julián, seus olhos envelhecidos olhando para o espaço vazio como se estivesse vendo o passado desenrolar-se. Rafael era um pianista talentoso e Helena era um gênio na pista de dança. Eles conheceram-se numa apresentação e, a partir desse momento, o destino uniu-os. Casaram-se em segredo porque a família Blackwell não aceitaria o casamento. Edward Blackwell, avô de Cassian, proibiu Rafael de se aproximar de Helena. Por quê? Perguntou Amélia com a voz trêmula. Porque Helena era filha de Antônio Valdez, o verdadeiro fundador do império que a família Blackwell agora detém. Julián respondeu, e cada palavra atingiu o entendimento de Amélia como um martelo. Edward não queria ninguém lembrando ao mundo da família Valdez. Ele roubara tudo deles e temia que se Rafael se casasse com Helena, a verdade seria exposta. Amélia lutou para respirar. Helena, a mulher que a salvara, a criara, era a herdeira de um império, e ela, Amélia, era neta de Helena. Então, o que isso significa, Rosa? Minha mãe, perguntou Amélia, com a voz à beira de quebrar. Ela era filha de Helena e Rafael? Julián assentiu, lágrimas ainda correndo. Rosa era filha deles. Mas quando Edward descobriu que Helena estava grávida, fez tudo o que pôde para separá-los. Rafael foi forçado a partir e Helena foi obrigada a casar-se com Miguel Santos, um homem que trabalhava para Edward para esconder a verdade. Miguel sabia que Rosa não era dele, mas amava Helena e aceitou tudo. Ele era um bom homem até Edward roubar a vida dele também. Amelia ficou perfeitamente imóvel, sentindo como se tivesse sido atirada para o centro de uma tempestade. Tudo o que ela pensava saber sobre sua vida, sobre sua família, tinha sido uma mentira. O pai dela não era Miguel Santos. O pai da mãe dela era Rafael Crane, o filho do homem sentado à sua frente. Então você, sussurrou ela, olhando para Julián através das lágrimas. Você é meu bisavô. Julián levantou-se, aproximou-se e ajoelhou-se na frente dela. Suas velhas mãos fecharam-se ao redor das dela, trêmulas mas quentes. Nunca parei de procurar pelo neto do meu filho. E agora, finalmente, encontrei você. Amélia não conseguiu segurar mais. Ela chorou, as lágrimas jorrando como uma represa finalmente rompendo após anos de contenção. Ela não estava mais sozinha no mundo. Ela tinha uma família. Ela tinha raízes. Ela tinha um bisavô. Mas dentro dessa alegria dolorosa, uma pergunta ainda ardia em sua mente. Se a família Blackwell roubou tudo da família Valdez, se eles mataram Rafael, destruíram a vida de Helena, então que papel Cassian Blackwell, o homem que a mantinha cativa, desempenhava em tudo isso? Naquela mesma noite, enquanto Amélia ainda se afogava no choque das revelações do maestro Julián, Cassian Blackwell estava num porão escondido sob a mansão. Ele o encontrara inteiramente por acidente enquanto procurava pistas sobre o traidor dentro de sua organização. Uma parede falsa no escritório de seu avô Edward, disfarçada tão perfeitamente por décadas, abrira-se para uma escadaria que levava à escuridão. E no fundo desses degraus havia uma sala pequena e úmida, com um cofre antigo sentado em silêncio como um túmulo não escavado. Cassian parou em frente ao cofre, as mãos tremendo de uma maneira que parecia antinatural. Ele era o ceifador da costa leste, um homem cujas mãos nunca tremiam quando puxavam um gatilho. No entanto, agora, ele estava tremendo. Algo no ar úmido e viciado daquele porão fazia-o sentir como se estivesse na boca do inferno.
A combinação do cofre era a data de nascimento de seu pai Victor. Cassian tentara todas as sequências de números em que conseguia pensar, e no final, foi o aniversário do único homem que Edward amara que abriu a fechadura. Dentro havia uma caixa de metal, e dentro dessa caixa havia documentos amarelados pelo tempo. Cassian levou a caixa para o seu escritório, fechou a porta e começou a ler. Cada página que virava era uma faca cravada em tudo o que ele acreditara. O primeiro documento era um testamento manuscrito, com a assinatura de Antônio Valdez no final, datado de mais de 50 anos antes. Nesse testamento, Antônio deixava todo o seu império, incluindo uma rede de negócios que se estendia pela costa leste dos Estados Unidos, para sua única filha, Helena Valdez. Cassian leu o nome repetidamente, sentindo como se alguém tivesse jogado água fria em seu rosto. Helena Valdez, a mulher que Amélia chamava de avó, a mulher que ensinara Amélia a dançar a valsa que o assombrava. O segundo documento era uma carta, escrita pela própria mão de seu avô Edward, uma confissão que ele nunca pretendeu que ninguém lesse. Nela, Edward as descrevia como subira, degrau por degrau, de um guarda-costas comum ao poder. Antônio Valdez confiara em Edward como num filho, ensinara-lhe tudo sobre administrar o império, tratara-o como mais que família. E Edward pagara essa confiança envenenando Antônio lentamente ao longo de 3 anos, fazendo sua morte parecer uma doença natural. Depois que Antônio morreu, Edward forjou um novo testamento, nomeando-se o herdeiro. Ele incriminou Miguel Santos, um homem inocente, forçando Miguel a assumir a culpa para proteger sua esposa Helena e a filha deles, Rosa. Edward prometeu que não tocaria em Helena se Miguel ficasse em silêncio, mas era uma promessa do diabo. Cassian sentiu-se enjoado. O império que ele herdara, o império que matara para proteger, o império que acreditara ser o legado Blackwell, fora construído sobre sangue e mentiras. Seu avô não era o fundador. Seu avô era um ladrão, um assassino, um traidor. Mas o pior ainda estava por vir. Num arquivo grosso, Cassian encontrou registros das mortes dos pais de Amélia. Miguel e Rosa Santos tinham sido assassinados sob ordens diretas de Edward quando tentaram fugir de seu controle. Amélia, com apenas 7 anos na época, deveria ter morrido com eles, mas de alguma forma a criança sobrevivera. Edward ordenou uma caçada a ela, mas Helena, que observava secretamente a família de sua filha há anos, encontrou Amélia primeiro e escondeu-a. Cassian pousou o arquivo, as mãos tremendo violentamente. Tudo estava começando a fazer sentido. Por que sua mãe Margaret sempre olhara para Amélia com culpa nos olhos? Por que ela contratara Amélia como empregada mesmo quando não precisavam de mais ninguém? Ela sabia. Margaret sabia quem Amélia era e tentara proteger a garota da única maneira que podia, mantendo-a por perto, dentro desta casa, onde ela podia ter certeza de que ninguém mais a encontraria e a mataria. Mas Edward morrera há 10 anos. Por que Margaret ainda permanecera em silêncio? Cassian virou para a última página do arquivo e encontrou a resposta. Outra carta, esta de Edward para Victoria, sua irmã, escrita pouco antes de ele morrer. Nela, Edward revelava toda a verdade a Victoria e dava-lhe a tarefa de continuar a proteger o segredo da família. Victoria sabia. A irmã dele sabia de tudo. E ela ficara quieta por 10 anos, deixando Amélia ser tratada como uma escrava dentro da própria casa que deveria ter sido dela. Cassian levantou-se de um salto, chutou a cadeira e rugiu com uma loucura de raiva. Tudo o que ele sabia sobre sua família, sobre seu avô, sobre sua irmã, tinha sido uma mentira. E Amélia, a mulher que ele trancara, a mulher que o assombrava, não era apenas uma empregada. Ela era a verdadeira dona deste império.
Ela era a herdeira legítima de tudo o que ele possuía, e ele fizera dela uma prisioneira em sua própria casa por 9 anos. Cassian olhou para as próprias mãos, mãos que tinham matado mais pessoas do que ele podia contar, e pela primeira vez na vida sentiu nojo de si mesmo. Cassian não conseguia parar de ler. Mesmo que cada página parecesse uma lâmina cortando sua alma, ele continuou virando-as, continuou procurando, como se alguma força invisível o estivesse impulsionando. Dentro daquele arquivo grosso, ele encontrou um pequeno caderno com capa de couro gasta, a caligrafia de seu avô Edward apertada em cada página. Era um diário que registrava cada crime que Edward cometera ao longo da vida, como se ele quisesse preservá-los como troféus, e nele havia uma seção inteiramente dedicada à família Santos. 12 de março, 20 anos atrás. Edward escreveu que Miguel Santos se tornara perigoso. Após anos de silêncio, Miguel estava começando a dar sinais de que poderia falar a verdade. Ele contatara secretamente um advogado, tentando reunir provas de que Edward roubara o Império Valdez. Rosa, esposa de Miguel, também descobrira a verdade sobre suas próprias origens, que seu verdadeiro pai não era Miguel, mas Rafael Crane, o homem que sua mãe Helena amara por toda a vida. Rosa queria encontrar Helena, reunir-se com a mãe, restaurar a honra ao nome da família Valdez. Edward não podia permitir que isso acontecesse. Cassian leu, cada linha como ácido comendo direto através de seu coração. Edward ordenara que seus assassinos invadissem a casa dos Santos no meio da noite. Miguel foi morto a tiros na sala de estar, enquanto tentava proteger a esposa e a filha. Rosa foi arrastada do quarto, torturada para forçá-la a revelar onde Helena estava escondida. Mas ela não falou. Ela morreu nos braços dos assassinos, seu sangue manchando o chão de vermelho, mas seus lábios permaneceram selados, guardando o segredo de sua mãe até o último suspiro. E Amélia, Cassian sentiu as mãos tremerem forte quando chegou a esta parte. Amélia tinha apenas 7 anos na época, dormindo em seu pequeno quarto quando o tiroteio começou. Ela acordou, correu para a sala de estar e viu o pai deitado imóvel numa poça de sangue. Ela gritou pela mãe, correu para o quarto dos pais e viu Rosa sendo arrastada pelo chão, sangue jorrando de uma ferida no peito. A mãe a viu e, com o resto de suas forças, Rosa gritou: "Corra, minha filha! Corra e não volte. Encontre Helena. Ela vai te proteger." Amélia correu. Uma criança de 7 anos correu pela porta dos fundos, correu para a noite, correu até que suas perninhas não pudessem mais carregá-la. Os assassinos perseguiram-na, mas de alguma forma ela escapou. Talvez a escuridão a tenha escondido. Talvez tenha sido sorte. Ou talvez, como Edward escreveu em seu diário com ressentimento amargo, a mão do destino tivesse protegido aquela criança. Mas o destino não foi inteiramente misericordioso. Amélia escapou dos assassinos de Edward apenas para cair nas mãos de uma rede de tráfico. 3 anos. 3 anos a criança viveu no inferno, vendida e revendida como um objeto, suportando coisas que nenhuma criança deveria ter de suportar, até que Helena a encontrou. Edward nunca soube que Helena resgatara Amélia. Ele acreditava que a criança morrera dentro da rede de tráfico, um final conveniente para uma ameaça potencial. Ele nunca imaginou que Helena, a mulher de quem ele roubara tudo, ainda estava observando em silêncio, ainda esperando em silêncio, ainda protegendo o pouco que restava de sua família. Cassian fechou o diário, incapaz de ler mais uma palavra. Ele sentou-se na escuridão de seu escritório, cabeça baixa, ombros tremendo. Tudo o que ele sabia sobre seu avô, sobre sua família, sobre si mesmo, desmoronara em cinzas. Seu avô não era o herói que construíra um império do nada como Cassian fora ensinado. Edward Blackwell era um assassino, um ladrão, um homem que massacrara uma família Ye,
inteira, apenas para manter seus crimes enterrados. E Amélia, a garota que ele aprisionara, a garota que o assombrava, a garota que ele se recusara a libertar, ela era a vítima de sua própria linhagem. Ela perdera os pais por causa do avô dele. Ela sofrera 3 anos de inferno por causa do avô dele. Ela fora uma escrava nesta casa por 9 anos, na casa que deveria ter pertencido a ela, na casa construída sobre o sangue da família dela. Cassian levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a noite de Manhattan. Ele não sabia o que fazer com essa verdade. Ele não sabia como encarar Amélia, mas sabia de uma coisa. Ele não podia continuar vivendo dentro de uma mentira, e alguém tinha que pagar pelo que acontecera. A única questão era quem. Cassian estava prestes a levantar-se e sair do escritório, mas seus olhos captaram outro arquivo no fundo da caixa de metal. Este era mais fino, amarrado com um cordão de couro preto, e na capa havia um nome que fez seu coração parecer parar. Victor, o nome de seu pai. Com as mãos trêmulas, Cassian abriu o arquivo e começou a ler. E se o que lera antes tinham sido facas no coração, o que lia agora era uma tempestade destrutiva completa rasgando sua alma, não deixando nada para trás além de ruínas. Victor Blackwell não morreu num acidente de carro como disseram a Cassian por 21 anos. Victor morreu por causa do próprio pai, Edward Blackwell. No arquivo, Edward registrara tudo com a calma aterrorizante de um homem sem consciência restante. Victor, seu único filho, descobrira acidentalmente a verdade sobre as origens do Império Blackwell. Aconteceu no ano em que Cassian tinha 15 anos, quando Victor estava limpando o escritório do pai e tropeçou num cofre escondido. Um cofre idêntico ao que Cassian abrira esta noite. Victor leu tudo, sobre Antônio Valdez, sobre Iena, sobre Rafael, sobre Miguel e Rosa Santos, sobre a criança de 7 anos chamada Amélia, que fora empurrada para o inferno. E ao contrário de Edward, Victor não era um monstro. Ele era um homem com consciência, a única pessoa na família Blackwell que ainda tinha alguma humanidade. Victor confrontou Edward, exigiu que o pai confessasse, exigiu que ele devolvesse tudo à família Valdez, exigiu que ele assumisse a responsabilidade pelas vidas que roubara. Ele até preparou um dossiê completo para enviar às autoridades federais, pronto para o Império Blackwell desmoronar se esse fosse o preço da justiça. Edward não podia permitir que isso acontecesse. Em seu diário, ele escreveu sobre o filho com um tipo frio de arrependimento, como se estivesse falando sobre uma peça de xadrez que tinha de ser removida do tabuleiro. Victor era fraco demais, idealista demais, parecido demais com a mãe. Ele não entendia que neste mundo os fortes sobrevivem e os fracos são esmagados. E porque ele não entendia, ele tinha que ir. O acidente de carro naquela noite não foi um acidente. O carro de Victor fora sabotado, os freios cortados. Edward ficou na janela de seu escritório e viu o filho dirigir para longe da mansão pela última vez, sabendo que Victor nunca voltaria, e não sentiu remorso. Na última linha dessa sessão, Edward escreveu algo que fez Cassian querer vomitar. Victor foi meu único produto falho, mas ainda tenho Cassian. O garoto tem meus instintos, minha crueldade. Ele será um herdeiro digno. Cassian atirou o arquivo contra a parede e gritou em agonia. O som rasgou o escritório, os corredores, talvez a mansão inteira, mas ele não se importou. Seu pai, o único homem que o amara verdadeiramente, o homem que lhe ensinara que a verdadeira força vivia em proteger as pessoas que você ama, o homem que o segurara todas as noites quando ele era pequeno e lhe dissera que, não importava o que acontecesse, seu pai estaria sempre lá. Aquele homem fora assassinado pelo próprio pai por ousar fazer o que era certo. Cassian desabou no chão,
os joelhos batendo no mármore com um estalo doloroso, mas ele não sentiu nada. A dor física não era nada comparada ao que estava rasgando sua alma. 21 anos. 21 anos vivendo dentro de uma mentira. Ele chorara no túmulo de seu avô Edward, jurara proteger seu legado, matara para manter o império que Edward deixara para trás. E todo esse tempo, ele nunca soube que estava protegendo o legado do homem que matara seu pai. Ele se tornara a própria coisa que seu pai desprezava. Implacável, sangue frio, sem consciência. Edward estava certo. Cassian era o produto perfeito de Edward. Um monstro criado em mentiras e ódio. E agora aquele monstro estava de joelhos, chorando como um órfão pela segunda vez na vida. Pai, sussurrou Cassian na escuridão, sua voz estilhaçando como vidro. Sinto muito. Sinto muito por não saber. Sinto muito por ter me tornado o que você mais odiava. Mas ninguém respondeu. Victor Blackwell morrera há 21 anos, levando seu sonho de justiça para o túmulo. E Cassian, o filho que ele amara, vivera a vida inteira sem nunca saber a verdade. Enquanto Cassian afundava na escuridão da verdade sobre seu pai, um convidado não convidado apareceu na mansão Blackwell. Rico Santos, 65 anos. Irmão mais novo de Miguel Santos, o homem que o mundo acreditava ter morrido há 20 anos. Ele vivera nas sombras por 2 décadas, escondendo-se, esperando, reunindo cada pedaço de evidência dos crimes de Edward Blackwell. E agora, quando soube que sua sobrinha estava sendo mantida dentro da própria casa do inimigo, ele não pôde esperar mais. Rico invadiu a mansão através de uma passagem secreta, conhecida apenas por aqueles que outrora trabalharam para a família Valdez, uma passagem que Antônio construíra mais de meio século antes. Ele chegou ao quarto de Amélia à meia-noite, quando toda a propriedade dormia. Amélia acordou assustada com o som da janela abrindo, e antes que pudesse gritar, uma voz quente e firme surgiu no escuro. Não tenha medo, minha menina. Sou Rico Santos. Sou seu tio. Amélia olhou enquanto o homem saía das sombras, o rosto escurecido pelos anos, os olhos carregando a tristeza de alguém que perdera demais. Ele usava roupas pretas simples, uma velha pasta de couro na mão e, embora Amélia nunca o tivesse conhecido, ela podia ver a semelhança com seu pai Miguel nas velhas fotografias que Helena lhe mostrara um dia. Fui eu quem escreveu para o maestro Julian, disse Rico enquanto se sentava ao lado da cama dela. Observei você à distância por anos, desde que Helena a resgatou dos traficantes. Desde que você foi trazida para esta mansão como empregada, eu quis levá-la embora. Mas Helena disse que ainda não era a hora. Ela disse que você precisava estar aqui, precisava entender seu inimigo, precisava ficar mais forte antes de enfrentar a verdade. Que verdade? Perguntou Amélia. Mesmo que dentro dela, as peças já estivessem começando a se encaixar depois do que o maestro Julian revelara. Rico abriu a pasta e tirou uma pilha grossa de documentos. A verdade de que você é a herdeira legítima do império que a família Blackwell tem mantido, disse ele, colocando o arquivo nas mãos de Amélia. Este é o testamento original de Antônio Valdez, seu bisavô, o verdadeiro fundador deste império. No testamento, Antônio deixou tudo para sua filha Helena, sua avó. E sob a lei de herança, quando Helena morreu sem deixar um novo testamento, tudo passou para o próximo herdeiro direto. Essa era sua mãe, Rosa, e quando Rosa morreu também, a única herdeira restante era você, Amélia Santos Valdez Crane. Amélia olhou para os documentos em suas mãos, sentindo como se estivesse segurando uma bomba. Ela era a herdeira. Ela era a verdadeira dona de tudo o que Cassian Blackwell possuía. Esta mansão, este império, tudo isso deveria ter pertencido à família dela, deveria ter pertencido a ela. E a mais, disse Rico, tirando um pendrive e uma pilha de fotografias.
provas de que Edward Blackwell assassinou seu bisavô, forjou o testamento, ordenou as mortes de seus pais. Está tudo aqui, o suficiente para arrastar os Blackwells para o tribunal, o suficiente para retomar tudo o que é seu, o suficiente para vingar todos que morreram. Amélia segurou o pendrive, as mãos tremendo. Vingança. Ela poderia destruir a família Blackwell. Ela poderia recuperar o império. Ela poderia fazer Cassian pagar pelos 9 anos em que fora transformada em escrava. Mas outra imagem surgiu em sua mente, nítida e inevitável. Cassian no chão de seu escritório, chorando como uma criança enquanto lia sobre a morte do pai. Ela vira isso através de uma fresta na porta ao passar, antes de Rico chegar. Ela vira o colapso do rei da máfia implacável, e naquele momento ela não vira um inimigo. Ela vira outra vítima de Edward Blackwell, um órfão como ela, uma alma devorada por mentiras. O que você vai fazer com tudo isso? Perguntou Rico. Amélia ficou quieta por um longo tempo, olhando em direção à janela, onde o amanhecer começava a aparecer. Ainda não sei, sussurrou ela. Mas preciso de tempo para pensar. Helena ensinou-me que o ódio é uma corrente. Não quero usar essa corrente pelo resto da minha vida. Victoria Blackwell não era tola. Ela notou a mudança em Cassian logo na manhã seguinte, a noite em que ele encontrou o cofre escondido. Os olhos cinzentos dele não eram mais gelados. Estavam vazios, como os olhos dos mortos. Ele não dava ordens, não realizava reuniões, não fazia nenhuma das coisas que um chefe da máfia deveria fazer. Ele apenas sentava-se em seu escritório e olhava para o nada, como se sua alma já tivesse deixado o corpo. Victoria sabia que esta era a sua abertura. Ela esperara a vida toda por um momento como este, o momento em que Cassian estivesse fraco, o momento em que ela pudesse tomar tudo o que deveria ter sido dela. Ela era filha de Victor Blackwell, neta de Edward Blackwell. No entanto, por ter nascido mulher, fora deixada de lado enquanto Cassian herdava tudo. Não era justo, e Victoria ia consertar essa injustiça. Em 2 dias, Victoria contatou secretamente os 3 maiores chefes da máfia nos estados vizinhos, homens que ressentiam o governo de Cassian em Meadowy há anos. Ela prometeu-lhes fatias ricas de território, acordos lucrativos, privilégios que Cassian nunca permitira. Em troca, eles apoiariam o golpe dela, ajudariam-na a remover Cassian, ajudariam-na a tomar o trono do Império Blackwell. Mas Victoria sabia que o apoio externo não seria suficiente. Ela precisava de um refém, algo que forçasse Cassian a curvar-se sem ousar revidar. E o refém perfeito era Margaret Blackwell, a mãe deles. Margaret foi levada na 3ª noite, enquanto estava sentada em seu quarto privado lendo. Os homens de Victoria taparam-lhe a boca com a mão, amarraram-na e arrastaram-na para um armazém abandonado nos arredores de Manhattan. A própria Victoria ligou para Cassian para dar a notícia, com a voz fria e triunfante. "Queridíssimo irmão", disse ela, "tenho um pequeno presente para você. A mãe está comigo agora, e ela adoraria vê-lo. Mas antes de você vir, tenho algumas pequenas condições. Você assinará os papéis transferindo todo o poder para mim. Você deixará Nova York e nunca mais voltará. E você entregará aquela empregada dançarina para mim, para que eu possa lidar com ela." Se você não concordar, Victoria soltou uma risada suave. "Não tenho certeza se a mãe estará inteira na próxima vez que você a vir." Cassian ficou em seu escritório com o telefone na mão, o corpo tremendo de raiva e impotência. A irmã dele o traíra. A mãe dele estava nas mãos do inimigo, e ele, o rei da máfia que outrora aterrorizara toda a costa leste, não tinha mais forças para lutar. A alma dele fora esmagada pela verdade sobre o avô, sobre o pai, sobre si mesmo. Ele nem sabia mais quem era. Nathan Cole, o braço direito mais leal de Cassian,
estava ao lado dele, a preocupação gravada no rosto. "O que você quer que eu faça, senhor?" perguntou Nathan. "Podemos reunir homens, atacar o lugar onde Victoria está mantendo a senhora." "Margaret." "Não." Cassian balançou a cabeça. "Victoria tem aliados demais agora. Se atacarmos de frente, minha mãe morrerá." "Então o que você vai fazer?" Cassian ficou em silêncio por um longo momento. Então disse algo que Nathan nunca teria esperado. "Preciso falar com Amelia." Cassian foi ao quarto de Amélia à meia-noite, mas desta vez não abriu a porta com uma chave como um dono. Ele bateu e esperou. Quando Amélia abriu a porta, viu um Cassian completamente diferente do homem que conhecera. Sem arrogância, sem crueldade, sem olhar de governante. Apenas um homem que perdera tudo, parado ali com os ombros caídos e os olhos vermelhos de insônia e choro. "Eu sei quem você é", disse Cassian com a voz áspera. "Sei o que meu avô fez à sua família. Sei que este império deveria ter sido seu. E sei que você tem todas as razões do mundo para me querer morto." Amélia não se moveu. Ela não disse nada. Apenas o observou com um olhar ilegível. "Mas não estou aqui para pedir perdão", continuou Cassian. "Estou aqui para implorar que você salve minha mãe. Victoria sequestrou-a. Victoria vai matá-la se eu não me render, e não posso deixar minha mãe morrer. Ela é a única inocente nesta família. Ela tentou proteger você à maneira dela por todos estes anos. Por favor, Amélia." Cassian Blackwell caiu de joelhos na frente dela, cabeça baixa, e Amélia pôde ver os ombros dele tremendo. "Farei qualquer coisa que você quiser. Assinarei o império para você. Confessarei à polícia cada crime que a família Blackwell cometeu. Morrerei se você quiser que eu morra. Apenas me ajude a salvar minha mãe. Por favor." Amélia olhou para o homem ajoelhado aos seus pés e lembrou-se das palavras de Helena. A verdadeira força não está em destruir seu inimigo. Está em ter o poder de destruí-lo e escolher não o fazer. "Levante-se", disse ela. Gentil, mas firme. "Eu vou ajudar você. Não por você, mas por Margaret. E porque não quero que outra pessoa inocente morra por crimes que não cometeu." O plano foi montado em poucas horas. Rico Santos, com os remanescentes das conexões do submundo deixadas do tempo de Antônio Valdez, forneceu informações sobre o armazém onde Victoria mantinha Margaret. Nathan Cole reuniu os homens ainda leais a Cassian. Não muitos, apenas cerca de 20. Mas cada um deles estava entre os combatentes mais experientes. E Amélia, que não tinha experiência em combate, insistiu em ir com eles. Ela disse que Margaret a protegera silenciosamente por 9 anos, e ela lhe devia pelo menos sua presença num momento de perigo. Entraram no armazém às 3 da manhã, quando a escuridão estava mais espessa e a vigilância do inimigo estava mais baixa. Nathan liderou uma equipe de ataque pela entrada da frente, atraindo a atenção dos homens de Victoria. Enquanto isso, Cassian, Amélia e Rico entraram pelos fundos, onde sabiam que Margaret estava sendo mantida. Tiros explodiram como fogos de artifício do inferno. Faíscas brilharam no escuro e gritos de dor ecoaram entre paredes frias de concreto. Cassian guiou-os por corredores sombreados, sua pistola pronta para disparar. Mas sua mente não estava fria como costumava ser. Cada vez que apertava o gatilho, perguntava-se se estava fazendo o que era certo, ou apenas alimentando a mesma espiral de violência que seu avô Edward iniciara. Encontraram Margaret numa pequena sala no segundo andar, mãos e pés amarrados a uma cadeira, a boca amordaçada. Quando ela viu Cassian e Amélia entrarem, seus olhos iluminaram-se de esperança, mas também estavam cheios de medo. Ela tentou balançar a cabeça, tentou avisá-lo sobre algo, mas era tarde demais. Aplausos soaram do canto da sala, e Victoria saiu da escuridão, sua arma apontada diretamente para Amélia. "Que comovente!"
disse Victoria, sua voz gotejando escárnio. Meu irmão, o infame chefe da máfia, implorando ajuda a uma empregada. O vovô deve estar se revirando no túmulo. Abaixe a arma, Victoria, disse Cassian com a voz tensa. Isso é entre mim e você. Não arraste outras pessoas para isso. Victoria riu, aguda e desequilibrada. Não arraste outras pessoas para isso, gritou ela. Você arrastou esta empregada para as nossas vidas na noite em que a forçou a dançar. Você deixou que ela o encantasse, o tornasse fraco, o fizesse perder os instintos de um Blackwell. E agora quer que eu a poupe. Victoria manteve a arma apontada para Amélia, os olhos queimando de ódio. Você sabe por que eu te odeio? Perguntou ela a Amélia. Não porque você é uma empregada. Você é uma Valdez. Eu soube há 10 anos quando o vovô me contou. Eu soube que você era uma ameaça para esta família. Eu quis matar você por muito tempo, mas o vovô disse para esperar, para mantê-la aqui para que pudéssemos vigiá-la. E eu esperei. Mas o vovô se foi agora, e eu não tenho que esperar mais. Tudo o que aconteceu a seguir desenrolou-se em apenas alguns segundos, mas para Amélia pareceu um século inteiro. Victoria puxou o gatilho. Cassian lançou-se em direção a Amélia. O tiro estalou. Sangue. Amélia sentiu um peso esmagador chocar-se contra ela, e quando abriu os olhos, viu Cassian estendido sobre ela, sangue espalhando-se pela camisa dele. Ele tinha levado o tiro por ela. Não! Gritou Amélia, segurando Cassian. Não! 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 Por que você faria isso? Cassian olhou para ela, seus olhos cinzentos já começando a embaçar, mas um sorriso estranho repousava em sua boca. O sorriso de alguém que encontrara redenção. Porque é o que meu pai faria, sussurrou ele. Proteger quem você ama. Victoria olhou para a cena em choque e fúria. Ela levantou a arma, pronta para disparar um segundo tiro, mas esquecera-se de alguém. Nathan Cole. Ele entrara na sala pela porta dos fundos enquanto Victoria estava focada em Amélia e Cassian. Outro tiro soou, mas desta vez Victoria caiu. A bala atravessou o ombro dela, fazendo-a largar a arma e desabar. Nathan avançou, chutou a arma de Victoria para longe e colocou algemas nos pulsos dela. Acabou, disse ele friamente. Você perdeu. Amélia não ouviu nada. Ela focou apenas em Cassian em seus braços, o sangue dele encharcando as mãos dela. Ela rasgou o tecido da própria roupa e pressionou contra a ferida, tentando estancar o sangramento. Aguente firme, disse ela com a voz trêmula. Não morra. Você não tem permissão para morrer. Você ainda me deve minha liberdade, lembra? Cassian deu uma risada fraca, depois tossiu sangue. Você ainda está pensando em liberdade? Perguntou ele com a voz fraca. Você tem sido livre desde o momento em que dançou aquela valsa. Eu estava cego demais para ver. Não fale, disse Amélia, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Poupe suas forças. A ambulância virá. Cassian levantou a mão, tremendo enquanto tocava o rosto dela e enxugava as lágrimas. Não chore por mim, sussurrou ele. Eu não mereço suas lágrimas. Então os olhos dele fecharam-se, e o mundo de Amélia pareceu estar desmoronando. 3 dias. 3 dias, Cassian ficou imóvel numa cama de hospital, cercado pelo bip constante de um monitor cardíaco e pelo cheiro forte de desinfetante no ar. A bala atravessara o pulmão direito dele, a apenas alguns centímetros do coração. Os médicos disseram que a chance de sobrevivência dele era de cerca de 30%, e mesmo que ele conseguisse, ninguém sabia quando ele acordaria, ou se acordaria. Amélia não saiu do hospital por esses 3 dias. Ela sentou-se ao lado da cama de Cassian, observando o rosto dele, pálido como papel, observando o peito dele subir e descer fracamente sob o ritmo do ventilador. Ela não entendia por que estava aqui, por que se importava com o que acontecia a este homem.
Ele era neto do homem que assassinara os pais dela. Ele a aprisionara, transformara numa cativa dentro da própria casa. Ele era a personificação de tudo o que ela deveria ter odiado, mas também era aquele que se atirara na linha de fogo para salvá-la. No segundo dia, Rico Santos veio vê-la. Ele trouxe a velha pasta de couro cheia de evidências dos crimes da família Blackwell, colocou-a na mesa ao lado da cama do hospital e olhou para Amélia com um olhar severo. "É hora, minha menina", disse ele. "Cassian está em coma. Victoria foi presa. O Império Blackwell está um caos. Este é o momento perfeito para revelar a verdade, para retomar tudo o que pertence à família Valdez, para vingar seus pais. Helena, todos que morreram." Amélia olhou para a pasta, depois olhou para Cassian deitado imóvel. Dentro da cabeça dela, duas vozes discutiam. Uma voz instigava-a a agir. Lembrava-a dos anos de escravidão, das cicatrizes nas costas, da noite em que viu os pais serem massacrados. Justiça. Essa era a justiça que ela merecia. Mas a outra voz, a Helena, sussurrava outra coisa. "O ódio é uma corrente, minha menina. Ele não prende o seu inimigo, ele prende você. Perdão não significa esquecer. Perdão significa libertar-se do peso do passado, para que você possa continuar caminhando para frente." Amélia levantou-se e foi até a janela, olhando para o céu de Manhattan, enquanto ele lentamente se voltava para o pôr do sol. Ela pensou em Helena, que perdeu tudo e ainda encontrou felicidade em ensiná-la a dançar, em amá-la sem condições. Ela pensou em sua mãe, Rosa, que morreu com os lábios ainda selados sobre o esconderijo de Helena, que deu a vida para proteger as pessoas que amava. Ela pensou em Cassian, no olhar nos olhos dele quando se lançou no caminho da bala, nas últimas palavras dele antes de deslizar para a escuridão. "Porque é o que meu pai faria, proteger quem você ama." Victor Blackwell, pai de Cassian, quisera fazer a coisa certa também. Ele quisera devolver tudo à família Valdez, quisera expor os crimes de Edward e morrera por isso. Cassian, mesmo sem saber a verdade por 21 anos, carregava o coração do pai dentro de si. Ele era uma vítima de mentiras, assim como ela era uma vítima de violência. "Eu decidi, tio", disse Amélia, voltando-se para Rico. "Não vou divulgar essas evidências. Não agora. Não assim." Rico olhou para a sobrinha, atordoado. "O que você está dizendo?" exigiu. "Ele matou seus pais. A família dele roubou tudo de nós, e você quer perdoá-los." "Não estou perdoando Edward." Amélia balançou a cabeça. "Ele está morto, e os crimes dele nunca serão apagados. Mas não quero punir pessoas que não cometeram esses crimes. Margaret é inocente. Cassian não sabia a verdade. Até Victoria, distorcida como é um produto da criação venenosa de Edward." Ela voltou para a cabeceira de Cassian e olhou para o rosto pálido dele. "Helena ensinou-me que a dança mais bonita não é a dança da destruição, é a dança da transformação. Quero transformar a dor da minha família em algo bonito, em vez de multiplicar o sofrimento." Rico ficou quieto por um longo momento. Então soltou um suspiro lento. "Você é tão parecida com Helena", disse ele, sua voz entrelaçada com orgulho e preocupação. Ela teria feito o mesmo. Sentaram-se juntos em silêncio até a escuridão encher o quarto. E então, no terceiro dia, enquanto Amélia estava meio adormecida na cadeira ao lado da cama, sentiu um movimento fraco. Ela abriu os olhos e viu Cassian olhando para ela, seus olhos cinzentos opacos mas abertos, seus lábios rachados lutando para formar palavras. "Você ainda está aqui", sussurrou ele, sua voz áspera como lixa. "Por que você não foi embora quando pôde?" Amélia olhou para ele e, pela primeira vez desde que tudo começou, sorriu. Um sorriso suave, sem ódio, sem medo. "Porque não quero me tornar o que seu avô transformou minha família", disse ela.
Não quero ser refém do ódio. E porque acredito que você pode se tornar o homem que seu pai queria que você fosse. Cassian olhou para ela, e nos olhos dele Amélia viu algo que nunca vira lá antes. Esperança. Você está me dando essa chance? Perguntou ele. Amélia assentiu. Mas você terá que provar que a merece. Não para mim. Para a memória do seu pai. Para a memória da minha família. Para si mesmo. Um ano passou como um sonho. Um ano longo o suficiente para feridas cicatrizarem. Longo o suficiente para fraturas serem consertadas. Longo o suficiente para o impossível tornar-se possível. E nesse um ano, tudo mudou. A Fundação Helena Valdez foi lançada oficialmente na primavera, exatamente um ano após a noite em que Cassian levou um tiro por Amélia. Tornou-se a maior organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, dedicada a resgatar e apoiar crianças que haviam sido traficadas. Financiada por mais da metade da riqueza do Império Blackwell, Cassian manteve sua promessa. Ele converteu toda a rede clandestina em negócios legítimos. Trabalhou com as autoridades federais para desmantelar os canais criminosos que ele mesmo comandara. Usou todos os recursos que tinha para reconstruir o que seu avô destruíra. A Academia de Dança, Helena Valdez, abriu no verão, dentro do mesmo prédio onde Helena ensinara dança antes de Edward Blackwell arruinar a carreira dela. Era uma academia gratuita para crianças pobres e crianças que haviam sido abusadas, um lugar onde o talento importava mais do que a origem, onde pés pequenos podiam aprender a erguer-se das cinzas do destino. Amélia ensinava lá pessoalmente todas as semanas, passando para as crianças o que Helena passara para ela. O maestro Julian Crane, com quase 70 anos, ainda se sentava ao piano de cauda todos os dias, acompanhando as crianças enquanto praticavam, seus olhos velhos cintilando sempre que via a neta girar pelo chão. Depois de tantos anos de solidão, ele encontrara família, e era o maior presente de sua vida. Margaret Blackwell passou os últimos dias de sua vida em paz, numa pequena casa à beira-mar, longe do brilho e das sombras da mansão de Manhattan. Ela foi perdoada, não porque merecesse, mas porque Amélia entendeu que Margaret, à sua maneira, também fora uma das vítimas de Edward. Ela ficara em silêncio por tempo demais, temera demais, e ainda assim tentara proteger Amélia da única maneira que sabia, mantendo-a por perto. Victoria foi condenada a 20 anos de prisão por sequestro e tentativa de homicídio. Amélia não a perdoou, não porque não pudesse, mas porque Victoria não sentia remorso. No tribunal, Victoria ainda olhava para Amélia com ódio nos olhos, ainda acreditava que era a vítima, ainda se recusava a aceitar qualquer responsabilidade. Algumas pessoas não podem ser salvas, e Amélia aprendera a aceitar isso. E Cassian, ele não era mais o ceifador da costa leste, ele era apenas um homem tentando, dia após dia, tornar-se uma versão melhor de si mesmo. Ele trabalhava 12 horas por dia administrando a fundação e a academia, não porque estivesse perseguindo redenção, mas porque pela primeira vez na vida sentia que estava fazendo algo que importava. E todas as noites, ele ia ao pequeno apartamento onde Amélia morava, levando o jantar que ele mesmo cozinhara, sentando-se ao lado dela, contando-lhe sobre o dia dele. Eles não eram amantes. Ainda não. Havia feridas demais que ainda precisavam cicatrizar, história demais que ainda tinha de ser enfrentada. Mas eram amigos, aliados, duas almas que se tinham encontrado no escuro e caminhavam juntas em direção à luz. Na noite de abertura da academia, Amélia estava no palco diante de centenas de convidados e dezenas de crianças sentadas na primeira fila. Ela usava um vestido branco simples, o cabelo preto solto sobre os ombros, e no pescoço pendia o pingente de meio coração de prata que Helena deixara para trás. Minha avó ensinou-me que a dança não está nos pés, disse ela, sua voz ecoando pelo salão. Está na alma, e nossas almas.
Não importa quantas vezes a vida as derrube, ainda podem levantar-se e dançar. Esta noite, quero que saibam que não importa de onde vêm, não importa o que viveram, vocês merecem dançar, sonhar, viver uma vida inteira. A música começou, e o maestro Julian tocou a melodia que compusera para Helena tantos anos atrás. Cassian subiu ao palco, não mais um chefe da máfia arrogante, apenas um homem com um coração aprendendo a amar novamente. Ele virou-se para Amélia e estendeu a mão num convite. Você me daria esta honra? Amélia sorriu e colocou a mão na dele. Começaram a dançar, uma valsa que era gentil e fluida, duas almas tornando-se uma no chão. E em algum lugar, Amélia acreditava. Helena estava sorrindo para eles. A valsa continuou, e Amélia e Cassian giraram pela pista de dança como dois pássaros que finalmente encontraram o céu após tantos anos de cativeiro. A luz de cristal derramou-se sobre eles, mas desta vez não era o brilho do poder ou da riqueza, era a luz da esperança, da cura, de algo bom nascendo das cinzas do passado. Quando a melodia chegou ao fim, Amélia levantou o olhar e sussurrou no escuro. Eu consegui, vovó. Transformei a escuridão em luz. E em algum lugar além do tempo e do espaço, Amélia acreditava que Helena, Rosa, Miguel e até Victor Blackwell estavam sorrindo. Porque o verdadeiro amor nunca morre. Ele apenas se transforma na força que ajuda aqueles que ficam a continuar se erguendo e a continuar dançando através das tempestades da vida. Esta história nos ensina que o ódio é uma corrente que prende o próprio ser, não o inimigo. Perdão não significa esquecer as feridas. Significa libertar o coração do peso para que ele possa continuar a seguir em frente. A verdadeira força não está em destruir outra pessoa. Está em ter o poder de destruir e escolher, em vez disso, transformar a dor em algo bom. E não importa quantas vezes a vida te jogue no abismo, sua alma ainda pode levantar-se e dançar. Obrigado por ouvir esta história até o último momento. Como esta história fez você se sentir? Fez você pensar em algo na sua vida real? Você já teve que enfrentar a escolha entre perdão e vingança? Compartilhe o que sente, direto do seu coração, nos comentários abaixo. Queremos muito ouvir seus pensamentos e sua história. Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se, clique em curtir e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama, para que elas também possam ouvir histórias significativas todos os dias. Desejando a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias de paz pela frente. Adeus por enquanto